Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha, nós vamos começar essa edição com alerta para a saúde. Às 13 horas, agora há pouco, os termômetros marcaram 40 graus no Rio de Janeiro. Literalmente Rio, 40 graus. E só neste início de ano, quase 1.600 pessoas passaram mal por causa do calor lá no Rio de Janeiro e tiveram que receber atendimento médico. Vamos ver então mais informações com o Joenison Santos. Os termômetros registraram a maior temperatura do ano na cidade do Rio de Janeiro no último domingo, chegando a 40 graus em Santa Cruz, na zona oeste da cidade. O calor extremo lotou as praias e os parques cariocas, mas também trouxe um alerta importante. O Alerta Rio emitiu um aviso meteorológico válido das 2 da tarde de domingo até as 6 da tarde desta segunda-feira. Durante o período, a umidade relativa do ar pode variar entre 21% e 30% em alguns pontos do município, índices considerados muito baixos. As recomendações para períodos de baixa umidade são beber bastante água, evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde, usar soro fisiológico nos olhos e no nariz e aplicar protetor solar. Nesses dias de calor intenso, os pontos de hidratação da SEDAI, colocados nas praias do Rio de Janeiro, estão sendo mais utilizados pelos frequentadores. Eles ficam na orla durante o período em que os órgãos municipais orientam para que se evite a exposição direta ao sol. Com as praias cheias, quem está com crianças na areia deve tomar cuidados. Um agente da Secretaria Municipal da Assistência Social disse que cerca de 5 crianças se perderam somente no último domingo. Agentes da CIMAS têm abordado os pais para oferecer pulseirinhas de identificação para os pequenos. As redes estaduais de saúde registraram cerca de 1.597 atendimentos de pessoas que passaram mal devido ao calor entre os dias 1º e 11 de janeiro. Segundo o governo do estado, os casos foram atendidos nas 27 UPAs distribuídas pelo território fluminense. Para os próximos dias, entre terça e quinta-feira, a previsão indica altas temperaturas, com chance de pancadas de chuva típicas de verão. O sistema de alta pressão se afasta do continente e, por isso, as nuvens de chuva poderão se desenvolver com mais facilidade. A cidade está no estágio de calor 3, o terceiro entre os 5 patamares do protocolo de calor da Prefeitura do Rio. Olha, e a semana também começou com calor intenso em São Paulo. No sábado, a cidade registrou o recorde de temperatura em 2026. E quem vai trazer mais informações agora, ao vivo, é a Bárbara Benício. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente acabou de ver aí sobre as temperaturas do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo não está muito diferente não, viu? O termômetro atrás de mim está marcando, agora está marcando 37 graus, mas antes estava marcando 38. Vamos ver aí. Olha aí, ó, 37 graus. Não sei se é verdade, né? Porque aqui a gente está numa região com muito asfalto, então deixa mais calor. No meu telefone estava 32, mas mesmo assim está muito quente e não é surpresa para ninguém as temperaturas muito altas desde do final do ano passado, né? Mas falando de 2026, no final de semana passado, como você disse, no sábado, dia 10, marcou a maior temperatura deste ano com 34,6 graus. Para quem estava na capital paulista, viu que choveu bastante no final de tarde e deve ser assim até o final desta semana. Então deve fazer bastante calor no começo do dia e depois deve vir uma chuvinha para refrescar a gente. E por isso o Climatempo alertou que São Paulo deve enfrentar um aumento da frequência de pancadas de chuva. E desde sexta-feira que a Defesa Civil Municipal alerta as pessoas sobre o calor intenso com mais de 32 graus. E aqui em São Paulo está chovendo bastante, mas só choveu 20% do que deveria chover em janeiro. Para refrescar um pouco a gente, vamos esperar até o final desse mês para ver se vai refrescar mais, para ver se vai vir mais chuva. E fica um alerta para as pessoas aí sobre o calor e sobre as chuvas. O Climatempo deixou esse alerta, viu? E eu fico por aqui, vamos ver se vai fazer mais sol, se vai fazer mais chuva e eu volto com você aí no estúdio, viu, Kleber? Tá certo, Bárbara, muito obrigado e procura uma sombra aí porque tá calor, hein? Não vai ficar embaixo do sol, não. E olha só, para falar mais sobre esse assunto, né, que preocupa todo mundo,
nessa época do ano, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Júlio Cesari, ele que é médico cardiologista. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber, o prazer é todo meu, estar podendo dar algumas dicas e informações a todo mundo aí. Doutor, nós acabamos de ver na reportagem lá do Rio de Janeiro que quase 1.700 pessoas passaram mal e foram atendidas por causa do calor. Isso só nos primeiros 11 dias desse ano. É um número alto e que serve de alerta, doutor? Sem dúvida nenhuma, né, Kleber? É um número que a gente não tinha visto isso antes nos outros verões, mas isso se explica pela temperatura média. Está cada dia mais, cada ano que passa mais elevado e faltam alguns cuidados, talvez, ao se enfrentar esses climas de alta temperatura, né? Eu acho que por aí se explica tudo isso. Mais sobre isso então, e a gente viu também, doutor, que os sintomas são variados, vão desde dor de cabeça, tontura, náuseas, até desidratação e também insolação. O calor, ele afeta cada pessoa de uma maneira diferente ou há um grupo de risco que deve ter ainda mais cuidado? Tudo isso que você falou, Kleber, todos esses sintomas estão basicamente ligados à desidratação. Quando você tem uma perda de volemia, né, uma perda de líquido muito grande, sem reposição, e aí essa desidratação ela vai variar os seus sintomas de pessoa para pessoa. Tontura, mal-estar, moleza, fraqueza, dor de cabeça, náuseas, enjoos. E aí você pega um paciente, por exemplo, puxando um pouquinho a sardinha para a minha área de cardiologia, você pega um paciente cardiopata, você pode ter alterações de pressão, de arritmias, de circulação no próprio coração, podendo complicar seu quadro. E agora, né, reforçando aquele cuidado que você já tinha antecipado na primeira pergunta, quais são os principais cuidados para minimizar os riscos? Quais, por exemplo, são as distrações mais comuns que as pessoas cometem e não têm informação? Acho que o principal dessas informações é uma boa hidratação. Então, principalmente porque a gente vê nessa época do verão todo mundo querendo se exercitar. Então, a gente vê aí nas suas imagens que você está colocando pessoas caminhando, correndo ao ar livre e alguns detalhes têm que ser levados em conta, né? Então, você fazer uma boa hidratação antes, cerca de 150 a 200 ml de água mesmo, 1 hora antes de ir para uma atividade física, seja corrida, uma bike, um futevôlei, cada 30, 60 minutinhos de atividade física, beber uns 30, 40, 50 ml de líquido, pode ser água mesmo, tá? Usar roupas leves, protetor solar, boné, evitar aqueles Kleber. Correto. E, doutor... Oi, pode falar. Não, pode concluir, por favor. Dá para evitar aqueles horários de pico também, Kleber, a partir das 10 às 3, 4 horas da tarde. Então, tentar fazer exercício mais cedo ou um pouco mais tarde, né? Olha, fundamental essa participação, esses conselhos. E agora tem um detalhe também, doutor. As pessoas que estão trabalhando e, claro, o uso de ar-condicionado aumenta muito nessa época do ano. E há um choque térmico quando a pessoa vai para a rua. Também deve haver um cuidado em relação a esse comportamento? Quando o ar-condicionado está ligado, o clima, o ambiente fica mais seco, fica mais ressecado. Isso irrita um pouquinho os olhos, irrita a mucosa. Então, você precisa caprichar mais ainda na hidratação, né? Então, você não tem que beber água só quando está com sede, não, viu, Cláudio? A ingestão de água ela tem que ser constante. E aí você minimiza esses efeitos. Tá certo, doutor. Doutor, mais uma vez eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Informações como essas que você passou salvam vidas. Nós acabamos de conversar com o professor doutor Júlio Cesari, que é médico cardiologista. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço, Kleber. Bom programa para vocês. Grande abraço. E olha só, vamos mudar de assunto agora, fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta segunda-feira. E olha só, a gente continua falando do forte calor que tem afetado também os animais. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, um boi da raça Nelore, muito conhecida, ele foi flagrado se banhando em um rio para, claro, se refrescar desse calorão. Vamos ver então com o Wellington Pael.
Região famosa pelas sucuris gigantes que habitam as águas dos rios, Bonito, cidade turística de Mato Grosso do Sul, conhecida por suas lagoas de águas cristalinas e lindas grutas, agora também está ficando conhecida por registros de bois solitários nos rios. Recentemente, durante viagem de fim de ano, a moradora Jaqueline Plácido ficou surpresa ao se deparar com um exemplar da raça Nelore dentro do Rio Formoso, assim que chegou a uma chácara para curtir um passeio. Impressionada, ela ficou cara a cara com o animal e filmou a cena inusitada, destacando que o local é marcado pela presença das sucuris verdes. Segundo ela, o Nelore estaria ali se aliviando das altas temperaturas. Bom dia, bonita minha essa. Até o boi não se aguentou de calor e veio tomar um refresco no rio. Oi, boizinho. Oi, amigo. Em outubro do ano passado, flagra de um boi Nelore saltando uma cachoeira em Bonito também viralizou nas redes sociais. A cena foi divulgada pela página de uma chácara conhecida como o Santuário das Águas do município turístico. Nas imagens, o Nelore surgiu de uma das margens e se viu ali sem saída ao encontrar uma cachoeira em seu caminho. Ele observou atento o ambiente ao redor, como se estivesse bolando uma estratégia para sair dali. O bovino então pulou na água e mostrou que sabe mergulhar. Ainda conforme a publicação, este Nelore teria saído sozinho da água, pois bem próximo dali há uma área com barranco baixo. E olha só, em Santa Catarina, mais de 25 vacas e bezerros morreram após serem atingidos por um raio. Vamos ver essa história com a Michele Veiga. Temporada de verão já diz tudo. Temporada de verão com temporais. Isso vem as descargas elétricas. O Brasil, a gente sabe que é um dos países que mais sofre com esse tipo de fenômeno no mundo. E a região sul do Brasil não está longe disso. São contabilizados milhares de raios aqui em Santa Catarina, às vezes ao dia, devido às condições climáticas e esse excesso de temporais, principalmente agora na época de verão. E um desses raios acabou atingindo uma fazenda na cidade de Urupema, aqui na Serra Catarinense, onde foram constatados, através desse raio que acabou atingindo essa localidade, 25 óbitos de bovinos. Isso mesmo, o rebanho estava ali a céu aberto, a tempestade veio, o raio acabou atingindo uma das cercas e os animais acabaram morrendo eletrocutados. Um prejuízo de mais de R$10 mil para esse produtor ali na Serra Catarinense. Como a gente disse, os animais acabaram sendo atingidos por essa descarga elétrica e, claro, você, que tem um entendimento quando houver sinais de tempestade, procurar abrigos seguros, nunca se esconder embaixo de árvores ou então marquises que possam ser condutoras de eletricidade, evitar aí, estar em locais descampados e também dentro dos veículos. Esse é um alerta muito importante. Condições de raios, são costumeiros, então as pessoas têm que ter aí a noção e também a tranquilidade para se salvar em eventuais situações como essa. Ali em Urupema, costão da Serra, região alta, a probabilidade de chuvas mais intensas e também de raios é maior aqui no estado, A gente fica acompanhando essas situações desse ciclone que está passando, está indo embora já de Santa Catarina, mas está provocando bastante instabilidade no tempo por aqui. E olha só, a passagem de um ciclone extratropical causou estragos em 18 cidades no Rio Grande do Sul. Vamos ver as informações agora com o Diogo Lachmann. O ciclone extratropical atingiu o estado entre a tarde de sexta e o sábado, causando temporais generalizados, intensas rajadas de vento e queda de granizo em algumas localidades. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 18 cidades foram atingidas pelo mau tempo. Municípios do interior e da região metropolitana de Porto Alegre registraram queda de árvores, destelhamentos de casas e alagamentos. Em Parobé, 30 casas tiveram os telhados arrancados com a força dos ventos. Já na região central do estado, uma árvore interditou a BR-158 entre os municípios de Itaara e Santa Maria. Já em Venâncio Aires, houve registro de queda de granizo. O grande volume de chuva em poucas horas também causou alagamentos na cidade. Apesar dos estragos, a Defesa Civil afirma que não houve registro de feridos ou famílias desalojadas.
Na sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia havia emitido um alerta vermelho de grande perigo de tempestades para o estado. O Rio Grande do Sul segue sob aviso de vendaval e acumulado de chuva, mas desta vez amarelo. A expectativa dos meteorologistas é de que o ciclone se afaste do litoral brasileiro nas próximas horas. E olha, hoje volta a valer o rodízio de veículos em São Paulo. E quem não respeitar pode levar multa. O Caio Veríssimo, ele está perto, aliás, do segundo radar que mais registrou infrações na cidade de São Paulo no ano passado. E ele vai trazer mais informações para a gente ao vivo agora. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos acompanha aqui na Rede TV. Exatamente, Kleber. Hoje volta o rodízio de carros aqui em São Paulo, né, no centro expandido de São Paulo. É muito importante a gente lembrar isso porque no dia 22 de dezembro foi paralisado por causa das festas, né, o baixo número de carros rodando. Então foi uma boa estratégia para que quem quisesse rodar de carro ficasse tranquilo, sem problema. Mas agora voltou e com isso o número de carros aumenta e uma outra preocupação também, multas, né? Isso porque quem rodar, como você bem mencionou, quem rodar fora do seu período de rodízio pode tomar multa. E olha só, esse é um assunto que de fato mexeu muito com os paulistanos nesse ano de 2025, viu? Bom, a CT, né, ela listou os 10 pontos onde há equipamentos eletrônicos que mais registraram multas e nós estamos em uma delas. Nós estamos, como você bem mencionou, na segunda, aqui na rua Heitor Penteado. Então vou listar para o nosso público pelo menos as 5 primeiras aqui desse ranking que chama muito a atenção. Primeiro ficou a Avenida Prestes Maia com 66.131 infrações, cerca de 14 multas por hora nesse primeiro local. Bom, em segundo, como nós mencionamos, a rua Heitor Penteado aqui na zona oeste de São Paulo registrou 42.098 multas. Em terceiro e em quarto lugar ficou a Avenida Santos Dumont, só que cada um em um trecho dela, que é muito extensa, né? A primeira, próxima à Avenida do Estado, registrou 38.825 multas. A segunda também na Avenida Santos Dumont, próxima à Rua Rodolfo, 33.892. E em quinto lugar, a Marginal Tietê, com 33.695. Olha só que interessante. Nesse segundo local, aqui na rua Heitor Penteado, o que chamou a atenção é que esse nunca foi um ponto onde teve muitas multas, pelo menos até o fim de 2024 foi um ponto muito tranquilo, nunca registrou tanta multa. O que mudou foi que a CT decidiu fazer um teste nesse local. Olha só, eles decidiram baixar em 10 quilômetros, ou seja, o limite era 50 por hora nessa via e em janeiro de 2025 eles colocaram 40 por hora e aí ficou uma coisa interessante que as pessoas simplesmente não perceberam. Se nós olharmos aqui, nós conseguimos ver aqui debaixo de onde mede a velocidade o número permitido da via, 40 por hora. Mesmo com a placa, com o emplacamento, as pessoas simplesmente entraram no modo automático, assim a gente pode dizer, e as pessoas que passavam por aqui continuaram andando a 50 por hora, o que explodiu de multas, se tornando o segundo local de São Paulo com mais multas. E é interessante lembrar também que esse período de contabilidade das multas é de janeiro até julho, ou seja, até o final do ano ainda houve muito mais multas registradas. Bom, essa questão de multa não fica só em São Paulo, viu, Kleber? No Rio de Janeiro também, esse fim de semana foi um fim de semana de muita multa. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro decidiu fazer uma operação chamada Operação Verão, onde eles multaram cerca de 4.000 veículos. 31 veículos foram rebocados simplesmente por estar estacionados em local indevido. E muitos outros carros tiveram fiscalizados aí muitas multas porque estavam carregando coisas impróprias de forma errada, como caixas de cerveja, caixas de som, guarda-sóis, muita coisa dentro do carro que não podia estar carregando. Então a fiscalização baixou e nesse fim de semana até uma pessoa foi presa porque foi pega nessa operação carioca pilotando uma moto embriagado. Então assim, realmente essa operação chamou muita atenção, muita gente foi multada. A polícia deu tudo certo nessa fiscalização. Para a gente entender um pouco mais do que pode e o que não pode a respeito de multas, de fiscalização de trânsito, de radares, nós conversamos com um especialista que contou um pouco para a gente sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele falou. Primeiro eu queria fazer uma rápida explanação, né, do que acontece no país, né? Você tem um país extremamente violento no trânsito, nós somos
quarto país que mais mata no trânsito, e no ano passado foram aproximadamente 37 mil mortes e mais de 250 mil lesionados, não é? Então, há um fator de imprudência aí muito forte, não é? No comportamento dos motoristas, dos condutores aqui no Brasil. Nós temos no Brasil 25 mil equipamentos instalados em todo o Brasil, nas rodovias federais e nas cidades, né? Isso dá uma média dá um índice de 2,9 equipamentos para cada 10 mil veículos. Hoje só é multado quem realmente é um infrator, porque os equipamentos são todos de alta tecnologia, aferidos pelo Inmetro, não é? E então não há como dizer que os equipamentos produzem multa. A autuação que são produzidas pelos agentes de trânsito, eu entendo que esses agentes são treinados para essa finalidade. A quantidade de infrações é muito grande, não precisa ir longe. Se a gente descer aí na calçada e andar um quarteirão, a gente vai ver a quantidade de infrações que são cometidas. Então, eu não acredito que haja excesso de autuação. O que há é excesso de infrações. Então, novamente, é uma questão de educação no trânsito para que a gente reduza o número de infrações e, consequentemente, o número de sinistros que causam mortes e lesões. Bom, e olha só, Kleber, só para nós, para terminar toda a informação aqui, deixar claro para o nosso público, o rodízio, como mencionamos que voltou hoje, para quem tem a placa, o carro com o fim da placa 1 e 2 é segunda-feira, 3 e 4 terça-feira, 5 e 6 quarta-feira, 7 e 8 quinta-feira, 9 e 0 sexta-feira. Lembrando, das 7 da manhã às 10 e das 17 às 20, esse é o horário que não pode rodar, caso você esteja com seu carro no rodízio. É isso, Kleber, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado por essas informações. Vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, boa semana para você também, Bruno. Bruno, vamos começar então falando de uma notícia quente, né? Quente internacional, porque agora há pouco o Real Madrid anunciou a saída do treinador. Conta pra gente, por favor. Exatamente, Kleber. Uma boa tarde a você, uma excelente semana também para todos que nos assistem. Bom, ontem o Real Madrid perdeu a final da Copa do Rei para o Barcelona por 3-2 e hoje, agora há pouco, anunciou a saída do cargo de técnico do espanhol Xabi Alonso. E o novo comandante da equipe será Álvaro Arbeloa, ele que estava no Real Madrid Castilha e agora assume a equipe principal e logo no início da sua carreira já vai ter um grande desafio, Kleber. Nós vamos ficar de olho no trabalho, também falar um pouco mais no Jornal das 18h30. Grande desafio, afinal, é um dos maiores, se não o maior time do mundo, né? Vamos mudar de assunto agora, Bruno, porque hoje saiu uma notícia sobre o Flamengo, que ele está tentando repatriar um craque. Pois é, Kleber. O rubro-negro está negociando um acordo com o West Ham da Inglaterra, time que o Lucas Paquetá joga atualmente. Por mais que a vontade do jogador seja voltar para casa, o Flamengo teria que desembolsar um valor muito alto pelo meia. O Flamengo pode ter um velho conhecido como reforço para 2026. O rubro-negro chegou a um acordo com Lucas Paquetá para que um retorno à Gávea se concretize. Os cariocas agora precisam chegar a um acordo com o West Ham da Inglaterra. Apesar do avanço inicial com o jogador, a diretoria rubro-negra tem cautela por considerar a transação cara e projetar que o West Ham não liberará facilmente, apesar de ser a vontade de Paquetá. O Flamengo precisará desembolsar um alto valor pela contratação do jogador. Ele tem contrato com o West Ham até dezembro de 2027. Então, a negociação está longe de ser considerada encaminhada. Aos 28 anos, o meia é titular absoluto da equipe inglesa e é muito valorizado pelas constantes convocações para a seleção brasileira. Nesta temporada, ele disputou 18 partidas da Premier League, o campeonato inglês, e uma da Copa da Liga Inglesa, todas como titular. O meia perdeu apenas 4 partidas do West Ham na temporada.
na estreia do... Além da importância técnica do meia, Paquetá ainda tem mercado na Europa, tendo recebido ofertas do Manchester City e do Aston Villa recentemente, ambas equipes da elite inglesa. O meia, no entanto, já manifestou publicamente a vontade de voltar ao Flamengo. Cria do rubro-negro, Paquetá está no futebol europeu desde a temporada 2018-2019. Neste período, ele defendeu o Milan da Itália, o Lyon da França e o West Ham, clube que defende desde 2022. O retorno ao Brasil pode ajudar no desejo do jogador em estar na Copa do Mundo de 2026. O meia já integrou a lista de Carlo Ancelotti no ano passado. E Bruno, por falar em Flamengo no mercado da bola, o time carioca, o clube carioca negociou, chegou a investir pesado para tentar trazer o atacante Caio Jorge do Cruzeiro, mas parece que hoje, definitivamente, essa chance acabou. Pois é, Kleber. Após a Raposa negar todas as propostas pelo centroavante, o Cruzeiro agora anunciou a renovação do Caio Jorge até o fim de 2030. O Cruzeiro anunciou a renovação do contrato com Caio Jorge até o fim de 2030. O artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2025 recebeu propostas do West Ham da Inglaterra e do Flamengo. O rubro-negro chegou a oferecer 32 milhões de euros pelo jogador, sendo uma parte em dinheiro e a composição com os direitos econômicos de Cebolinha. O contrato anterior do jogador com o Cruzeiro iria até 2028. A renovação faz com que Caio Jorge tenha mais tempo no clube e passe a ser um dos atletas mais bem pagos do atual elenco cruzeirense. O Cruzeiro tinha interesse na valorização do jogador antes mesmo da abertura da janela, com conversas em andamento nos últimos meses da temporada. Caio Jorge chegou ao Cruzeiro no meio de 2024 como uma das primeiras contratações da SAF de Pedro Lourenço. O atacante teve um início difícil, chegou a ser vaiado pela torcida após perder pênalti contra o Internacional, mas engrenou logo na sequência. Na primeira temporada se destacou no vice da Sul-Americana com gols nas quartas, na semi e na final. Além disso, terminou a temporada 2025 sendo artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil. Bruno, e o mata-mata da Copinha começou, então fala pra gente os duelos. Com certeza, Kleber. Alguns gigantes vão entrar em campo mais tarde, enquanto outros já estão disputando vaga na próxima fase. Bom, Botafogo e Vasco vão jogando nesse momento. Por enquanto, o Botafogo vai se classificando, vai vencendo a equipe carioca por 1-0 e vai garantindo aí a sua vaga na próxima fase. Outro gigante também que está concorrendo à próxima vaga é o Grêmio, que enfrenta o Atlético de Alagoinhas. Também a partida começou agora há pouco, às 3h15, e vai empatando aí a partida também por 1-1. Vai seguindo aí para o intervalo nessa partida. Mais tarde, às 17h30, é a vez do Santos entrar em campo. O Peixe enfrenta o Cuiabá em São Carlos por uma vaga também na próxima fase. E às 9h20, o Corinthians entra em campo contra o Guarani em Jaú, no interior paulista. Mais cedo também conhecemos o primeiro classificado. O Cruzeiro bateu meia-noite por 3-1 e se classificou na Copinha. Semana agitada com bastante jogos decisivos e nós vamos ficar de olho. Tá certo, então, Bruno, muito obrigado aí pelas informações. Eu que agradeço, Kleber, uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Grande abraço. Bom, essa edição também fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Ótima tarde e até mais. Tchau.